monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando e credes, o recebereis. Amém, gente? Então, vamos pensar junto aqui, pode colocar o slide para nós? O tema da nossa mensagem hoje fala claramente sobre viver o sobrenatural da nossa fé. Fala comigo assim: o poder sobrenatural da fé. Eu poderia chamar também essa fé, lembra que eu falei aquela história do carro lá? Pode ser uma fé sobrenatural, pelo fato de crer, de uma pessoa que está enferma, de uma pessoa que está doente, de algo que não acontece de forma corriqueira, né? De algo que não acontece. Coisas que a gente ora, coisas que a gente pede a Deus, e as coisas acontecem, né? Eu tenho muitas experiências nessa área, e quero repartir com vocês para que a fé de vocês se fortaleça. Por exemplo, eu precisava e queria ir em Santarém esse ano, exemplo aqui. Sobre o carro, né? Lembra que eu falava, que eu orava, porque tem algumas pessoas aqui que não conhecem a história. Eu falava do carro. Passou alguns meses, me levaram lá na concessionária e me deram um carro novo, me deram um carro zero. Eu fui pego de surpresa, né? Uso o carro para a glória do Senhor. O meu carro eu doei para a igreja, na época terminou essa parte aqui. E eu criei, falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, né? E aí eu usava o meu carrinho no monte, né? O Uninho já estava bem. Aí na outra sexta-feira eu já tinha que ir para o monte. Eu já saí da concessionária, já fui para a TV fazer o programa, depois já fui fazer visita. Na sexta-feira eu estava no monte. Quando eu cheguei com o carrão zero aqui, e o pessoal, nós lotava o carrinho, né? Para ir no monte, o Uninho. Aí os irmãos: pastor, mas o senhor vai colocar esse carro no monte? Eu falei: rapaz, se o outro, eu não tinha dó dele, que ele aguentava menos que esse, eu não tinha dó. Agora esse aqui que Deus me deu, você acha que eu não vou levar para o monte? Não, vamos, enche de gente aí, só não dá para colocar mais no porta-mala, turma, porque eu colocava a gurizadinha, tirava a capota do Uno, colocava no porta-mala do Uno, né? Agora esse aí não tem jeito, né? Mas aconteceu orando: Senhor, eu quero ir para Santarém esse ano ainda, quero ir para Santarém esse ano, e o Senhor abre uma porta para mim, orando para Deus. Aí o irmão me liga, falou: pastor, nós queremos convidar o senhor para vir para Santarém, nós pregar aqui no coisa de jovens, tal, programação de jovens, tal. Eu falei: não, pode marcar. Aí eu fui para Santarém, não paguei nem para ir, nem para voltar. Me perguntaram o que eu queria comer. Eu falei: gente, se eu for para Santarém, eu tenho que comer peixe. Já me recepcionaram com peixe lá assado. Comi peixe assado, peixe frito, encaldeirado, tudo peixe. Fiquei 8 dias em Santarém, fui na Igreja da Paz, conheci a história dos irmãos, acabei tendo edificação muito grande, preguei 3 dias na igreja lá, a igreja do José Honorato e da Elaine, mas eu estava orando a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade, e veio a oportunidade. Coisas simples que a gente pede a Deus muitas vezes, e Ele concede, entendendo? Então, eu procuro viver isso na minha vida. Pastor, mas o senhor é pastor? Não, gente, qualquer um de nós podemos. É isso que eu queria tratar com vocês. Quando a fé é sobrenatural, a gente tem que crer e naquilo que Deus faz para nós. Por isso que Jesus falou aqui, ó. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Ele fala assim, ó: tende fé em Deus. Se você perguntar por quê, foi porque Jesus tinha estendido a mão para uma figueira e a figueira não tinha fruto. E ele falou: eu vou amaldiçoar você e você não vai mais gerar fruto. Jesus falou naquele momento, mas no outro dia que eles passaram lá de manhã, que a figueira secou. A figueira não secou naquele momento que Jesus falou, mas no outro dia que eles passaram, ele falou: então pode ser uma fé progressiva aí, né? Jesus falou, mas aconteceu só no outro dia. Como eu orei por pessoas agora de manhã aqui, agora à noite, e eu profetizei a cura, amém? Porque senão a gente vai chegar lá. Se a gente não viver o sobrenatural de Deus, não tem como a gente ter fé, amém, gente? Amém, pessoal? Então eu quero falar com vocês sobre isso. Vamos lá, o poder sobrenatural da fé. Olha que interessante, passa o próximo slide para nós. Eu quero muita participação de vocês e a atenção de vocês. Olha, além da missão principal de Jesus na terra, que foi de nos resgatar, nos salvar, Ele também veio nos ensinar os princípios sobrenaturais da fé. Fala comigo: princípios sobrenaturais da fé. Tem que ter isso, senão não vai dar certo. Olha por quê, ó. Ele veio nos ensinar como as coisas espirituais funcionam e como conquistar e como tomar posse da vitória. O próximo versículo, olha que interessante, ó. O Senhor Jesus deu uma resposta interessante a um grupo de saduceus
que nos faz refletir também nisso. Aí, o que Jesus disse? Ele falou o seguinte, vamos ler junto, vamos lá? 1, 2, 3 e... Respondeu-lhes Jesus. Não, gente, vamos mais forte, vamos lá, 1, 2, 3 e... Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Marcos 22, 29. Por que Jesus falou isso? Ele falou assim: olha, vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Pastor, por que isso? Existe uma diferença, uma separação nisso? Irmãos, as igrejas estão cheias de gente assim. E tem uma terceira pessoa também. Quando Jesus falou, os saduceus era uma classe da liderança hebraica, né? E que eles eram detentores da parte do templo, da parte, era entre eles que eram escolhidos ali quem ia ser o sacerdote, sumo sacerdote. Eles cuidavam da lei e da palavra, eram os guardiões da palavra. E Jesus olha para eles e fala: vocês erram, porque vocês não conhecem a verdade, vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. Você sabia que tem gente que é muito bom de Bíblia? Ele é bom de Bíblia, mas ele não tem fé ao ponto do poder de Deus ser manifesto na vida dele. Ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ele não crê que Jesus cura, ele não crê que Jesus batiza no Espírito Santo, ele não crê que Jesus revela, ele não crê que Jesus liberta, ele não crê nem em demônio. Tem gente que lê a Bíblia e conhece a palavra, mas ele não crê nem que o céu existe e nem o inferno. Você entendeu? Então, errais por não conheceis a Escritura e nem o poder. Então tem gente pior, na igreja tem muita gente assim, que conhece a Escritura, mas não conhece o poder de Deus. E tem um número também bem expressivo de gente que não conhece nem a Escritura e nem o poder de Deus. Ele não participa de uma célula, ele não vem na escola bíblica, ele não lê a Bíblia em casa, ele não se alimenta da palavra. Então, quanto mais a gente se afasta da Escritura, a gente se afasta de conhecer a Escritura, há uma grande possibilidade da gente também se distanciar do poder de Deus. Então, por isso que Jesus falou isso, né? Você conhecer a Escritura é uma coisa, agora você vê o poder de Deus, é quando a gente verdadeiramente exerce o poder de Deus, exerce essa busca do poder na nossa vida. E as igrejas estão cheias de pessoas assim, que elas não conhecem, ou elas conhecem, mas elas não buscam o poder. Jesus fala isso a eles: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém, gente? Então, eu creio que essa palavra está ligada na fé. Eu creio que está ligado na fé. Eu creio que está ligado nessa oportunidade que nós temos de verdadeiramente entender o propósito que Jesus estava falando para aqueles discípulos. Ele falou: olha, se vocês não tiverem fé, não vamos chegar lá. Vocês precisam conhecer as Escrituras, mas vocês precisam também ter experiência com Deus. Uma igreja precisa de experiência com Deus. Eu e você precisamos ter experiência com Deus. Olha o que está falando o próximo slide, mostra para nós aí. Lá em Marcos 4, 39 a 41, a gente vai ler o seguinte: olha o que ele falou, ó. Acontece uma situação onde a tempestade começa, o mar fica furioso. E aí Jesus é despertado e é chamado para resolver aquele problema. E olha o que está dizendo lá, vamos lá, 1, 2, 3, vamos ler junto, vamos lá. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus repreende os discípulos e fala assim: por que vocês não têm fé? Eu acho que os discípulos poderiam falar assim: para o Senhor falar isso é fácil, que tem fé, né? E nós? Jesus passou 3 anos com esses homens, tendo atitudes de fé com eles, de cura, de libertação, de milagres, de ensinamento. Eles andavam o tempo todo com Cristo, e eles não percebiam que eles também poderiam exercer essa fé. Quando ele enviou os 70 para evangelizar e para expulsar demônios das pessoas e ministrar cura para as pessoas, eles voltaram maravilhados e falaram assim: Senhor, a gente estende as mãos, as pessoas são curadas, a gente ora, os demônios saem. E Jesus olha para eles e fala assim: vocês não se alegrem com isso, vocês têm que se alegrar, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Jesus já sabia disso, ele já tinha essa fé. Jesus estava ensinando isso aos discípulos, e ele fala
vocês precisam ter fé, não sejam tímidos, amém, gente? Não sejam tímidos, não tenha medo, porque o medo faz gerar sim essa situação. Vamos ver o próximo slide? Quando lá em Marcos 11:12, ele falou claramente, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe a figueira, como as folhas, foi ver se ela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão as folhas. Lembra que aí Jesus fala assim, que é o que eu li no começo para vocês, Jesus fala assim: nunca mais nasça fruto, alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Mostra o próximo slide, Marina, por favor. Aí olha o que acontece, gente, vamos lá, no dia seguinte, isso, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E é o que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Amém, gente? E aí tem o texto que nós falamos: tende fé em Deus, que em verdade a gente fala a vocês, que se vocês pedirem com fé, vocês vão receber. E se vocês falarem a esse monte: ergue-te ao mar, ele será lançado. E você não duvidar no seu coração, mas você crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém, gente? Vocês creem que realmente, se a gente mandar um monte sair de um lugar e ir para o outro, o monte sai? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Sejam sinceros. Quem tem dúvida, diga amém. Quem tem dúvida? Ninguém, gente. Vocês estão uma fé fenomenal. Aí já entra outro caso: por que só estão tímidos e não têm as fé de ser verdadeiro e falar: pastor, a minha fé está muito pouca ainda para me crer? Deixa eu falar uma história verídica que aconteceu lá na América. Que lá na América funciona assim, dependendo da igreja, aqui também tem. Aqui dava para me fazer isso antes, hoje eu não consigo fazer mais. Acabava o culto, o pastor pregava, saía e ficava lá na porta recebendo os irmãos vêm cumprimentam: parabéns, pastor, pelo sermão, tá? Estados Unidos é praxe isso aí. E o pastor pregou sobre fé. Você sem fé é impossível agradar a Deus. Se você olhar para esse monte, saia daqui, vá acolá, vai resolver, Deus vai operar e tal, né? E daquela forma tradicional, os americanos mais contidos, nós somos mais, né? Aí quando acabou, a igreja tinha um propósito. A igreja tinha metade, o terreno da igreja era num morro, era um monte atrás da igreja. Nós temos uma igreja, inclusive o pastor Adriano estava esse final de semana passado lá nessa igreja nossa. Ela é a igreja do Campinho, em Porto Seguro. E ela fica na beirada de um morro, que é o aeroporto logo atrás. Então, para eles aproveitarem o morro, eles pegaram e fizeram uma arquibancada. Eles cavaram no morro, né, na encosta do morro, fizeram uma arquibancada, né, então a igreja não é cadeiras assim, são arquibancadas fixas, são 800 lugares. A última vez que eu fui lá, o Anderson foi, Clênia já foi lá também, Regina, pastora Dirce também já foi, pastor Adriano. Eu contei, fiz questão de contar, fica lindo, escrito em MUB, né, bem grande, são 800 cadeiras, mas são arquibancadas. E eles pegaram para aproveitar o monte, porque não tinha como, para aproveitar o monte eles fizeram. Essa igreja queria expandir, queria construir, mas eles tinham 3 coisas que impediam eles. Primeiro, eles não tinham dinheiro para comprar outro terreno. Segundo, eles não tinham condições de construir outra igreja, porque eles não tinham dinheiro nem para construir outra igreja. Terceiro, eles precisavam de aumentar o estacionamento, por uma lei nova que tinha, e precisavam aumentar o estacionamento e não tinham o que fazer. Falaram: vamos ter que tentar vender esse terreno para comprar outro, mas quem vai querer comprar um terreno com um monte nos fundos? E aí o pastor pregou isso, e quando acabou, uma senhorinha veio, né, encerrando com o pastor, e falou assim: pastor, o senhor falou que se nós orarmos a pregação do senhor hoje, se nós tivermos fé, nós vamos olhar para o monte e vamos pedir para ele sair para outro lugar e o monte vai, não é? O pastor falou: sim. Falei assim: então, se nós orarmos, não é? Sim. Então vamos fazer uma semana de oração aqui na igreja, para Deus tirar esse monte daqui, tirar o monte da igreja? O pastor olhou para aquela senhorinha assim, fez assim. Pastor sem fé nenhuma, né? Olhou para aquela senhorinha, para honrar ela, né? Para honrar ela, de repente uma das fundadoras da igreja, né? Olhou para ela e falou assim: irmã, eu vou vir aqui orar com a senhora na igreja então. Porque se ele fosse convocar a igreja, com certeza a igreja não viria. Mas ele falou: eu vou estar aqui para orar com a senhora.
Durante uma semana, o pastor ficou orando, né? Aquela hora campanha que você vem, ora meia hora, uma hora, não sei como eles foram, mas durante uma semana o pastor ficou orando com aquela senhorinha, mas ela falava, Senhor, eu quero que esse monte saia daqui e tal, e o pastor, né, olhando para aquilo, né? E aí orou a semana, não aconteceu nada, né? Pela fé natural é isso mesmo, orou para sair, mas sai se quiser, né? Daqui a pouco eu volto lá para essa parte, tá? Senhor, se for da tua vontade, cura, né? E aí, o que aconteceu? Passou uma semana, passou mais um tempo, alguém chega no escritório e bate e fala que queria falar com o pastor. O pastor atendeu a pessoa, né? A pessoa, olha, eu sou engenheiro da empreiteira tal, nós vamos construir uma barragem daqui tantos quilômetros, e nós vimos esse morro aqui, e nós vamos precisar de pedra, disso, nós já fizemos a logística, em vez da gente trazer a terra e as pedras de tal lugar, compensa a gente comprar esse morro aqui de vocês. O senhor quer vender? A igreja tem interesse em vender esse monte para nós? Final da história, gente. A igreja vendeu um monte, a empreiteira fez um trato com a igreja, com o dinheiro que venderam o monte, eles construíram uma nova igreja, ampliou o estacionamento, ficou tudo planinho, tudo pronto, para a glória do Senhor Jesus, e toda a provisão financeira que a igreja precisava, a empreiteira negociou. Então, tipo assim, a própria retirada do monte pagou a construção da nova igreja. E o monte saiu de lá, amém, gente? Então vamos dar um aplauso a Jesus Cristo por isso, porque eu não contei uma história, nem uma ilustração, é uma realidade. Amém? Quem é que tinha fé ali, irmãos? Era o pastor? Não, essa é a verdade. O pastor tinha o conhecimento da palavra, mas a fé no sobrenatural não, do poder de Deus não. Aquela senhorinha tinha muito mais fé. Tem muitas vezes que nós podemos pregar coisas para vocês, e esse é o nosso perigo, de eu pregar uma coisa para vocês que nem eu creio, e eu vou ter que me vigiar muito diante disso. Então a fé é isso. Como é que eu tenho uma fé suficiente para pregar algo que eu não creio, para pregar algo que eu não vivo? Então, se nós tivermos fé realmente, por isso que eu falei, quando a gente tem fé, até na hora da sinceridade, pastor, você tem fé que vai ser? Não, pastor, eu não tenho essa fé. Mas você pode falar, Senhor, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé, que ela pode ser aumentada. Amém, gente? Amém, pessoal? Então vamos continuar visualizando a fé que Cristo traz para nós. Vamos ao próximo tópico? Olha que interessante. Vejamos assim o segredo sobrenatural da fé, que é aquilo que eu falei. Pode ter essa fé natural, pode ter essa fé progressiva, pode ter essa fé urgente, sim. Mas a fé do sobrenatural de Deus, quando fala sobrenatural, é algo que a gente não pode explicar. É algo que acontece e que não tem uma explicação muitas vezes humana para isso. Uma ressurreição, por exemplo, não tem explicação humana para a ressurreição. Uma cura de uma enfermidade não tem explicação humana. Uma libertação espiritual não tem explicação humana para isso, porque a fé sobrenatural é isso, é quando não se pode explicar. E Cristo traz isso para nós quando Ele fala e dá exemplo para nós. Olha que interessante, pode passar o próximo slide? Quando a gente entende entre a fé e a razão, eu tenho que ter fé em Deus. Fala assim, ter fé em Deus. Amém? Primeira coisa, olha que Jesus falou, tendes fé em Deus. O que é ter fé em Deus? Ter fé em Deus significa ter confiança que Ele fará e confirmará as suas declarações ao nosso respeito. Amém, gente? Isso é ter fé em Deus. Ter confiança que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir em nós. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Eu tenho que ter essa fé. Eu tenho que viver essa fé. Eu tenho que andar nessa fé. Pastor, é difícil? Lógico que é. É complicado? Lógico que é, amados. Mas essa fé é acrescentada quando nós tomamos posse da palavra e vemos o propósito de Deus na nossa vida. É isso que vai fazer a diferença para nós. Outra coisa importante, manda o outro slide para nós. Olha lá que interessante. Eu tenho que falar para o monte, eu tenho que falar ao monte. Olha o que está dizendo lá, ó. Vamos ler juntos, lá em Marcos 11, 23, vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, o que vai acontecer? Ele está falando o quê? Que vai acontecer, acontecerá. É difícil nós crermos isso, mas Jesus estava explicando isso
de forma ilustrativa, porque na parte de Cristo, esse milagre não foi escrito nos evangelhos, em nenhum momento o monte mudou. Mas eu contei agora para vocês um milagre que aconteceu agora nos nossos tempos. O próprio Cristo falou. Ele falou o seguinte: olha, se vocês crerem em mim, e isso, gente, é uma responsabilidade nossa, e nós deixamos passar. Jesus falou isso. De repente alguém opera um milagre, alguma coisa diferente, a gente fala: não, pastor, isso aqui não está na Bíblia não. Nem Jesus fez esse milagre. Mas Jesus falou o seguinte: olha, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as minhas. O próprio Jesus falou isso. Ele deu essa brecha aí, ele falou, olha, aquele que crê em mim fará obras maiores que as minhas. Se creres em mim, farão obras maiores que as minhas. Então essa é a verdade. O problema é que nós não conseguimos tomar posse disso. Então, vamos pensar no monte. Não basta apenas você estar cheio da fé. A fé não vai remover a montanha, o monte. O que vai remover a montanha é você falar com ela. Lembra, gente? Lembra que Jesus falou assim: tudo que você pedir em oração. Mas deixa eu falar uma pergunta para você. Qual é o seu monte? Qual é o seu monte? Qual é a sua dificuldade? Qual é o monte que você olha e fala assim: realmente, eu acho que nem Jesus dá jeito nisso? Qual é o monte que você precisa usar a sua palavra e a sua fé para olhar para esse monte e ordenar a esse monte que ele saia de onde ele está e que ele se mude para outro lugar, que ele se desintegre e que o seu terreno fique plano, fique limpo e que não tenha mais nenhum empecilho para você? Qual é o seu monte? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua necessidade que tem te oprimido, que tem te entristecido, que tem muitas vezes até enfraquecido a sua fé, que tem muitas vezes tirado a tua esperança, que tem muitas vezes pensado, feito você pensar até em desistir de Deus? A sua fé está sendo abalada, porque você olha para esse monte e você fala: não tem jeito. Qual é o seu monte, meu irmão? Você precisa de fé, está precisando de um pouquinho mais de fé. Por isso que Jesus trouxe essa palavra para nós hoje. Não adianta a gente vir para cá sem fé, não adianta a gente continuar sem a fraqueza da nossa fé. É muito complicado isso, por isso que tem que entender que ela é sobrenatural, ela não tem explicação, não tem uma técnica para ter fé, ou então nós vamos fazer um comprimidinho da fé, vamos fazer um chá da fé. Não tem jeito. A fé sobrenatural, ela vai ter que ser uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus. E quando temos essa experiência pessoal com Cristo, algo vem sobre nós, seja de forma urgente, seja de forma progressiva, seja de forma da qual nós não entendemos, mas a hora que vem, porque nós estamos ligados na videira, estamos ligados. Lembra que eu falei da urgência? Se nós estamos ali com Cristo, a hora que vem a urgência, a hora que somos pegos de surpresa, automaticamente o Espírito Santo já nos toma naquele momento e nós somos usados por Deus. Agora, se nós estamos na carne, se nós estamos vivendo fora do padrão de Deus, se nós estamos vivendo apenas uma vida de religiosidade, a hora que vem uma situação urgente, a gente não consegue nem lembrar de Deus, a gente toma uma atitude carnal e muitas vezes perdemos a oportunidade de verdadeiramente exercer a nossa fé. Então essa fé que eu falo para ti é a fé do sobrenatural. Qual é a montanha, qual é o monte que você tem que falar, que você tem que ordenar no nome de Jesus, que ele saia da sua frente, que ele se desintegre e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida? Sabe por quê? Pode passar o próximo. Porque é o seguinte: eu não posso duvidar no meu coração. Para mim ter fé, eu não posso duvidar no meu coração. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quantas vezes a gente já orou crendo que Deus não vai fazer? Não é verdade? A gente já orou crendo que Deus não vai fazer. A gente já orou com a dúvida, tipo assim, eu vou orar por essa pessoa aqui, mas está difícil. E quando a gente ora assim: Senhor, que seja feita a tua vontade na vida dessa pessoa, e a pessoa está enferma, gente, qual é a vontade de Deus?
sobre a vida da pessoa, que ela seja curada. Qual é a vontade da pessoa? Que ela seja curada. A partir do momento que a gente está falando, Senhor, cura essa pessoa, mas que seja feita a tua vontade, eu acho que vai ser complicado. É melhor nós falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Só isso. Agora, eu já tive essa experiência. Se a gente está falando aqui, ô Jesus, cura a tua serva, sai agora a enfermidade, mas por dentro eu estou assim, ih, Jesus, essa aí já era, até a tarde partiu. Que fé que eu estou exercendo? Eu já tive essas experiências. Eu vou no hospital praticamente toda semana. Agora esse dia até fiquei hospedado lá semana passada. E o médico falou assim, olha, você precisa expelir a pedra, senão você vai para a cirurgia. Eu falei, amém, eu creio na misericórdia de Deus. E a Josi falou para mim, não, em nome de Jesus você vai expelir essa pedra. Eu falei, amém. Então ela teve mais fé que eu. Entendeu? Porque quem sentiu as dores não foi ela, foi eu. E ela exerceu a fé dela. Ela falou, o médico saiu, eu fui lá, espelhei a pedra, escapei da cirurgia, graças a Deus. Como é que você vai orar para uma pessoa sabendo que ela vai morrer, ou que ela precisa da morte para descansar, ou um milagre total? Eu atendi uma pessoa esse dia que ela estava em câncer terminal, e nada mais resolvia, tem um irmão da igreja que me levou lá. E eu orei dessa forma, eu falei, Senhor, eu quero a cura dessa mulher aqui, cura ela agora, Jesus. Mas eu falei também, Senhor, se não for para o Senhor curar, leva ela, Jesus, leva ela agora. Mas eu quero a cura dela, eu sei que ela quer a cura também. Eu exerci minha fé naquele momento. Agora nós podemos entender o propósito de Deus na fé sobrenatural, numa experiência com Deus. Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente nós não cremos naquilo que a gente está fazendo, gente. Olha lá, Mateus 11, 23 está falando assim, tudo que você pedir e não duvidar no seu coração. A dúvida, simplesmente, é a falta de fé. Pastor, como é que eu vou ter fé mais? Eu acho que nós só vamos acrescentar a nossa fé cada vez mais que nós acrescentarmos a nossa comunhão com Jesus. Sem uma comunhão com Cristo, não tem como a nossa fé ser acrescentada. Sem uma comunhão com o Espírito Santo, sem uma busca de Deus, não há como a nossa fé ser acrescentada. E no final dessa fé que eu estou falando, é passar realmente pela experiência, irmãos. Porque senão nós somos apenas, lembra que eu falei no começo? Nós somos apenas meros espectadores. Para ver e seguir e amar a Cristo e servir a Cristo, nós temos que crer na ressurreição dos mortos. Nós temos que crer na vida eterna. Nós temos que crer em todos os milagres que a Bíblia fala. Nós temos que crer. Porque se não crer, nós temos que crer que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus sara, que Jesus age sobrenaturalmente. Se nós não crermos, está faltando algo de Cristo em nós, porque desde o começo, o que marcava os sinais de Cristo era o sobrenatural. Em Marcos 16, 15 fala claramente, os sinais que seguirão os que creem, falarão em outras línguas, expulsarão demônios, orarão sobre os enfermos e serão curados, se comer alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Coisas que marcam os sinais de Cristo. E que nós temos que buscar isso, que esses sinais vão acompanhar. Não é a gente que vai correr atrás, é o sinal que vai correr atrás de nós. Isso vai fazer a diferença, se a gente não duvidar no nosso coração. Passa o próximo slide. Então vamos pensar junto aqui agora. Eu tenho que crer que se fará o que se diz. Amém? Vamos falar juntos lá, Marcos 11, 23, fala comigo, vamos lá. Mas crer que se fará o que se diz. Observe nessa passagem, Jesus não está dizendo assim, que devemos crer para recebermos aquilo que pedimos e oramos, mas sim, aquilo que a gente declara. De novo vem o poder da palavra. Tem um texto bíblico que o profeta fala assim, crie, por isso falei. Eu só vou falar se eu creio. Eu só vou ter que me expressar aquilo que eu creio. Desde o começo, olha a conversão como é que funciona, lembra? Se com tua boca confessares, olha só, que Jesus Cristo é o Senhor.
Todo aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem que confessar, tem que falar. E para exercer a nossa fé é isso. Quantas coisas que nós já falamos e aconteceu quando a nossa fé é exercida de forma sobrenatural. Vamos passar ao próximo slide. E ele vai falar o seguinte: tudo o que eu disse será feito. Lembra que está em Marcos 11, 23? Assim como ele falou, será feito. Pastor, mas como que essas coisas serão feitas? Como que nós vamos buscar isso? Próximo slide, por favor. Como diz a palavra de Deus? Lembra que nós falamos no começo? O que está dizendo? Vamos ler juntos, vamos, 1, 2, 3 e... errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que realmente acontece. É um desconhecimento total de como as coisas espirituais funcionam. Pode parecer até mesmo inacreditável, mas esse é o estado em que vive a maioria dos cristãos. Muitos vivem, isso que eu vou falar para vocês agora é sério. Muitos vivem derrotados, doentes, passando necessidades, embora sirvam a Deus com todo o coração, gente. Eu poderia, existem algumas linhas, lembra que eu estou falando? Ah, pastor, eu estou sofrendo é porque está em pecado? Não, estou sofrendo, não. É só uma linha tênue da fé. É isso que eu queria falar para você. Ninguém sofre porque está em pecado, ou sofre porque não está em pecado, ou está passando por aprovação. Isso aí, se a gente for pegar, são muitas palavras sobre isso. O que eu queria que você pensasse, dentro desse contexto, é até onde vai o limite da nossa experiência com o sobrenatural de Deus. Aí, de novo, eu quero falar para você, a fé que Cristo fala aí, é a fé do sobrenatural de Deus. E aí eu vou falar para você o que acontece nas igrejas, por que Deus não poderia agir mais, por que as nossas vidas não poderiam estar mais ligadas em Cristo, por que Deus não poderia nos usar mais para curas, milagres, sinais, maravilhas, que estão acontecendo nesse momento em todo lugar. Por quê, pastor? Eu vou mostrar para você agora. Você está aí em Marcos 11, vamos ler Marcos 11 de novo? Marcos 11, 22, vamos lá, Marcos 11, 22, se você está com a sua Bíblia, olha aí, se você está no Data Show, está sem Bíblia, olha no Data Show, eu quero fechar isso contigo mostrando aqui, ó. Jesus respondendo disse, foi a história da figueira que eu falei para vocês, lembra? Aí eles perguntaram para o mestre, e Jesus falou assim, olha, tende fé em Deus, falou assim, olha, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Então ele deu a palavra, e ele continua falando, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, fala gente, pedirdes orando, amém? Se a gente ora é porque a gente crê em Deus, amém gente? Orando, crede que o recebereis, o tê-los-eis, amém? Eu lembro também da frase quando Cristo falou assim, olha, tudo que você pedir ao meu Pai, em meu nome, para que o meu nome seja glorificado, por isso que eu estou falando, alguém só vai pedir o que é de Deus, se ele está ligado em Deus, e Deus não vai negar alguém que está ligado em Deus, pedir aquilo que verdadeiramente Deus quer sobre ele. Mas tem uma frase, e essa é a frase final, olha o que ele fala aqui, ó, versículo 25, e quando estiveres orando, fala comigo assim, perdoai, amém gente? E quando estiveres orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas, o que gente? Então deixa eu explicar uma coisa séria para vocês, sabe o que mais Satanás trabalha dentro de uma igreja? Trabalha no meio do povo de Deus, a falta de perdão. Quando nós não liberamos, existe gente, ó, eu estou falando sério para vocês aqui, as igrejas estão assim de gente, de pastores que não perdoam, de líderes que não perdoam, de irmãos que estão aqui dentro da igreja, estou falando em ilustração, tá gente? Eles estão tomando ceia, eles são dizimistas fiéis, eles não faltam o culto, mas eles têm mágoa no coração deles,
e eles não perdoam, e eles não conseguem liberar perdão. E aí, gente, ele entra ano, sai ano, entra ano, é 10 anos, é 15 anos, é 20 anos, o camarada está ali, ele não larga de Jesus, mas aquela mágoa continua no coração dele. Ele tem mágoa do líder dele, ele tem mágoa do pastor dele, ele tem mágoa do irmão, porque o irmão, uma coisa aconteceu no corredor lá, ele tem mágoa, pastores com mágoa um do outro, líderes com mágoa um do outro, irmãos com mágoa um do outro, e nenhum tem coragem de chegar e falar: meu irmão, eu quero pedir perdão a você. E muitas vezes é perigoso, porque você vai lá: irmão, eu quero pedir perdão porque eu fiquei magoado com você. Aí o irmão fica magoado com você porque você pediu perdão para ele que estava magoado com ele. E acontece assim muitas vezes. Vocês estão entendendo? E acontece. A falta de perdão. Por isso que Jesus falou, ele fecha falando isso. Falou: olha, se você crê, você vai receber. Se você orar, você vai receber. Mas aí ele fala: mas você precisa liberar perdão. Irmãos, quantas coisas antes que nós pecávamos e a gente não peca mais. A gente tinha muitos vícios, não fazemos mais. A gente tinha muitas coisas que a gente fazia e não fazemos mais. Mas Satanás, ele é inteligente e ele age nos nossos sentimentos. E ele sabe que se ele fizer o Eduardo ficar com raiva de mim, eu fico com raiva do Gustavo, o Gustavo fica com raiva do Jotinha, e o outro fica lá e fica lá. Quando a falta de perdão vai minando uma igreja e vai matando o propósito de Deus nas nossas vidas, e impede o sobrenatural de Deus agir. Porque eu creio, irmãos, no sobrenatural. Eu creio. Se eu não creio no sobrenatural, eu tenho que parar de pregar. Eu descobri uma pastora que prega que Deus não existe, por exemplo. Ela é pastora, e ela prega que Deus não existe. Aí a igreja entrou com um processo para tirar ela da igreja. Aí a lei lá do Canadá protege ela, né? Então, como é que você tem um pastor que crê que Deus não existe? Está entendendo? O absurdo que a situação chega. Olha o que está falando aqui, ó, já estamos fechando. Vamos lá? De novo, vamos ler tudinho que o Espírito Santo já está falando contigo. Ó, Jesus fala de novo aqui, vamos lá: tendes fé em Deus, versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo, que tudo que você pedirdes, orando, crede o recebereis. E tem um ponto, aí tem uma vírgula, e vírgula, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, olha lá, gente, olha o mas aí, ó, versículo 26, mas, fala comigo, mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, precisa falar mais alguma coisa? Precisa pedir uma interpretação mais clara do que essa? Precisa ver o grego, o aramaico, o hebraico, para nós percebermos que há uma necessidade de nós que confessamos a pessoa de Cristo, não podemos nos subjugar a esse sentimento, que a partir do momento que a mágoa vem, que a ferida vem, já nos desligamos de Deus. Estamos desligados de Deus a partir do momento que a ofensa, a semente da mágoa, a semente da ofensa, ela é plantada no coração. Você precisa matar essa semente. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Passa o próximo slide. Eu queria que o Ministério do Louvor se posicionasse aqui. Olha o que está dizendo nesse slide. A partir de agora, não deixa mais o mal vencer. Chega de frustração, meu irmão.
Pare e examine em quantas áreas o maligno tem lhe enganado. E em nome de Jesus, ordene que todos os males saiam da sua vida. Escreve daqui para frente uma história de sucesso. O que é a história de sucesso? História de sucesso é quando vem a batalha, nós temos a sensibilidade espiritual, o discernimento espiritual para rejeitar, para sufocar essa semente da mágoa, que vai fazer uma fé inoperante em nós. E a fé inoperante faz com que o Espírito Santo não age, faça com que o sobrenatural de Deus não venha sobre as nossas vidas. Essa é a verdade. E eu, como pastor dessa igreja, eu não posso deixar, quando Deus falar comigo e trazer essa mensagem, é o grande desafio da igreja. Irmãos, o grande desafio da igreja não é o pecado que está tendo aí. O grande desafio da igreja não é os desvios morais que têm acontecido, as leis para repreender, para reprimir o evangelho. O grande desafio da igreja é a igreja ser santa. O grande desafio meu e seu é perdoar, porque desde o começo Cristo bate na tecla, Ele é a essência do perdão, e Ele fala desde o começo: se você não perdoar, você não será perdoado. Eu só estou ligado em Cristo se eu libero perdão, e eu serei perdoado hoje, e amanhã vou te magoar de novo, você tem que me perdoar de novo, e eu vou ficar chateado contigo, e vou ter que te perdoar de novo, porque é isso que Jesus falou, quando Ele foi questionado. Feche seus olhos agora neste momento. Eu queria que você